Olá! Hoje no ACS na TV, versão Movimento ODS, assuntos de sustentabilidade, nós vamos conversar com dois colegas que trouxeram para Santos algo que é muito caro, muito importante para a Associação Comercial de Santos, que é o assunto oceano. Então eu acho que vale a pena a gente começar o nosso papo de hoje com vocês se apresentando, para que o público saiba quem é o Matias, quem é o Gerson, o que a Rethinking vem fazendo no Brasil, né, com o braço internacional importante que vocês têm. Fiquem à vontade. Tá bom. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. E essa experiência da economia azul, né, do Blue Economy, tem sido uma experiência muito interessante, aprendendo e conhecendo pessoas novas, muito bem inseridas neste contexto. Tive a oportunidade de te conhecer, de ter participado lá no evento na Associação dos Engenheiros, depois no próprio Condema. Quanto ao Gerson Pessoa, né, eu sou químico de formação, trabalhei bastante tempo em indústrias químicas, né, petroquímicas, e nesta minha carreira, nesta indústria, né, mais de 30 anos, eu tive a oportunidade, na época, de conhecer o Matias já. Certo. E o destino fez com que eu interfaceasse com o Matias algumas vezes em projetos específicos, o Matias já com uma empresa de consultoria, e muitas vezes eu fui responsável por projetos ou participando de projetos dentro da indústria e coincidiu de eu estar conhecendo o Matias ao longo desses anos. Não só no Brasil, como no México também. Eu morei uma época no México e o Matias, coincidentemente, foi lá para o México também, pela empresa dele na época, e a gente fez vários trabalhos lá juntos, né? E mais uma vez o destino fez com que né, a gente sempre teve parcerias muito boas, assim, um relacionamento muito bom, um entendimento muito bom, de clareza, de objetividade, de confiança um no outro. E deixamos assim um pouco apalavrados, né? Porque um dia ou não trabalhar em projetos conjuntos. E quando eu me desliguei da companhia, em seguida, né, foi uma sexta-feira, na segunda eu já estava com o Matias. Né? E tem sido muito bom esta jornada junto com ele, muito satisfatória. Que bacana. E você, Matias? Muito bom, Gerson. O que você me diz? Então, assim, como o Gerson já mencionou, eu estou faz quase 40 anos, 45 anos trabalhando em serviços profissionais. E serviços profissionais sempre com o objetivo de ajudar organizações a repensar, a se reorganizar, a repensar não só seus desafios externos, clientes, sociedade, impacto, mas também internamente, né, como se organizar para poder prover, né, melhores condições, serviços, soluções, etc. E com isso nós criamos, na evolução dos serviços profissionais, uma plataforma que justamente se chama Rethinking Works. E essa plataforma é o que me ocupa muito hoje, a nossa equipe toda, procurando trazer os melhores conteúdos para esses processos transformacionais. Conteúdo significa basicamente não só diagnósticos de nós queremos mudar, né, mas também mais do que isso, como mudar, que competências que eu preciso, educação, treinamento, mais do que isso, tecnologias, né, tecnologias de informação, por exemplo, tecnologias diversas. E com isso nós nos dedicamos a vários temas. Um dos temas centrais é a economia azul. E nós percebemos que a economia azul era um tema internacional, de muito interesse. Nós estamos na década dos oceanos, pelas Nações Unidas, e justamente todo o potencial, todas as possibilidades de impacto social, impacto no meio ambiente, mas também impacto econômico, né, podem provir, assim por se dizer, dos oceanos. E com isso nós olhamos para um pouco nossas origens. Eu me sinto um pouco santista, não 100% santista. Minha mãe é santista, meu avô foi santista. E com isso olhamos para a Baixada Santista e dissemos, olha, aqui quem sabe tem uma grande oportunidade se a gente pensar nas futuras gerações, o que nós queremos deixar para os nossos netos, bisnetos, né? Como Santos do futuro, a visão de um Santos cada dia mais sustentável, mais interessante, onde o bem-estar, né, viver em Santos é realmente uma referência nacional, quem sabe até internacional, né? Como poderia ser isso? E, portanto, resolvemos aí em conjunto, não só com nossas equipes, mas com vários parceiros, né, trazer para a Baixada Santista como um todo essa oportunidade, né, viver, né, trazer e implementar, né, uma visão nova a partir da economia azul, né? Que interessante. É um ato profissional de muita generosidade, eu vejo, porque realmente vocês têm um conhecimento,
Vocês trouxeram uma grande potência de conhecimento, né, agregando junto à Associação dos Engenheiros. Então a gente vai dar um rápido intervalo para na hora que a gente voltar, a gente vai conversar sobre quem é o precursor da economia azul para que a gente possa explicar a todos que estiverem nos assistindo que existem recursos no oceano, né, que eles podem ser explorados de forma sustentável e que talvez seja aí uma grande alternativa de resgatar, né, a qualidade do oceano, que nos é muito importante em relação às emergências climáticas. Com certeza. Nós voltamos já. Nós voltamos agora com a CS na TV, falando de economia azul. O que é economia azul? Como se pode explorar o oceano de forma sustentável? Estive na Associação dos Engenheiros com vocês não há muito tempo, onde vocês trouxeram o Gunther Pauli, que foi, né, a figura representativa que criou este termo e que traz tantas alternativas pertinentes, né, que para nós, né, da Associação Comercial, com a nossa visão de que o oceano é a nossa floresta, é um recurso que precisa ser preservado e devidamente explorado, né, para os recursos, né, a gente sabe que alimento está ali, a gente já sabe, né, que o oceano está com febre e que precisa, né, de cuidados para que a gente continue controlando as emergências climáticas. Então, o Gunther tem as alternativas e vocês tiveram, né, eu vou repetir até a palavra generosidade de trazê-lo e compartilhar esse conhecimento tão vasto. Então, quem de vocês dois quiser explorar quem é Gunther e qual a relação dele com a iniciativa. Eu vou dar um pano de fundo e o Matias fala um pouco mais sobre ótimo. o Gunther, né, que ele conheceu mais de perto, vamos dizer assim. Sim. Ele conta a história. O que me apaixona pela economia azul, pelo Blue Economy, pelo pai, né, da economia azul, como assim é conhecido, o Gunther, é porque eu trabalhei muitos anos na indústria, você trabalhou muito tempo nas indústrias, e eu sou muito comercial, né, sempre fui muito comercial na carreira, e a gente procura conhecer o perfil das pessoas, né, sempre. Antigamente, logo que eu comecei a trabalhar, não tinha LinkedIn, nada, então a gente perguntava para o porteiro, né, como é que é fulano, tudo. Entregava o cartão de papel. Exatamente. Hoje não tinha QR Code. E eu tive a oportunidade de ver seu perfil. E antes mesmo quando eu fui lá no Condema, na associação, vi que você tem uma história de Petrobras, né, como eu tive na Química. Então você vai entender bem o que eu vou falar e essas pessoas que estão aqui nos ouvindo também. Quando você fala de certificação, de problema de sustentabilidade na indústria, já começa a dar um arrepio no financeiro de todo mundo, que você fala, eu vou gastar. Quanto isso vai custar? Quanto vai custar e qual o benefício de verdade que tem que trazer. E muitas vezes fala, tem que fazer porque está todo mundo fazendo, o concorrente está fazendo e é uma exigência do órgão X. E precisa fazer de verdade, né? Em benefício da sociedade e da própria indústria. A economia azul me apaixona porque a visão do Gunther, ele olha o problema, aonde existe o problema, e ele vê uma oportunidade. Sim. Né? E muito baseado nesses 3 pilares, né, da sustentabilidade, que é trazer um benefício para a sociedade civil, sanar o problema e gerar dinheiro. Perfeito. Então, assim, é um apelo muito diferente, que é um motivador especial, né? Então, quando se fala de generosidade, assim, é uma satisfação estar envolvido com isso, assim, porque isso empolga as pessoas. Sim. Né? Então, esse é o meu ponto de vista. E é uma ação inteligente e estratégica, né? Não só para tampar buraco, ou porque está pegando fogo, vamos apagar o incêndio. Não, é estratégico, né? Vou pegar meu certificado e vou colocar lá na entrada da empresa, porque agora alcancei o certificado. Sim. Então, isso. E o Matias o Gunther, realmente, como o Gerson está colocando, é uma pessoa excepcional. Eu tive a chance de conhecer ele faz 40 anos atrás. Nós fizemos um mestrado junto, tivemos a chance de sentar junto, lado a lado, na França, num instituto de negócios. E ele, na época, já falava, nós vamos repensar o mundo, né? Ele já era
iniciante do Clube de Roma, que é um clube de economistas em Roma, e lá ele falava, olha, a economia está errada, nós estamos pensando errado, nós temos que pensar mais regionalmente, temos que resolver problemas regionais, e nós precisamos resolver problemas regionais com tecnologias regionais, que lá já existem, e a própria natureza da região nos deve inspirar, nos vai inspirar, né? E nós olhávamos para o Günther e falávamos, Günther, mas puxa, isso é tudo muito inovador, né? Assim, é uma coisa realmente fora da caixa, como a gente fala. E eu me lembro muito bem até as discussões com nossos mestres, professores de marketing, e o Günther olhava para eles e falava, olha, professor, eu acho que o que você nos ensina é tudo muito interessante, mas nós temos que pensar tudo diferente. Será que não dá para a gente pensar diferente como nós podemos impactar diretamente o nosso cidadão com realmente soluções que realmente não impactam a natureza, né? Ele olhava assim, natureza, como impactar a natureza, etc. Né? Mas dito e feito, ele se formou na faculdade, montou uma empresa que chama Ecovert, que existe até hoje, que é uma empresa que faz produtos de limpeza, produtos para limpeza, 100% naturais. Então, 100% né, desenvolvido a partir de produtos naturais para suportar né, a condição química, física né, de materiais de limpeza. E não só ele desenhou isso como um produto 100% natural na época, né? Imagina, faz 40 anos atrás, mas mais do que ele falou, eu não tenho muitos recursos econômicos financeiros, então eu vou precisar que a sociedade me ajude a lançar isso. E nós olhamos para ele e falamos, mas como? Você está concorrendo contra uma Procter & Gamble, uma Unilever, como você vai entrar nesse mercado? Ele falou, Matias, a sociedade vai me ajudar, eu vou convidar artistas, né, artistas plásticos, né, para me ajudar a divulgar o produto. Falei, mas o que é isso, Günther? Eu vou comprar 10 murais em Paris, 10 murais em Londres, mais 10 murais na Alemanha, em Hamburgo e tal, e vou dar para os artistas. E vou falar para eles colocar o que eles quiserem lá, mas que tem alguma coisa a ver com sustentabilidade econômica, dizer que eles são artistas locais de Hamburgo, de Paris e tal, e que eu estou dando a chance para eles se expressarem e falarem sobre o meu produto. Claro que isso aí criou um ibope enorme, todo mundo foi lá tirar fotografia, falar, né? Que história é essa? Que artista está desenhando coisas aqui para uma empresa que nem põe a logomarca lá. Queremos saber quem é essa empresa, né? Os jornalistas Sim. E tal, né? Então daí só se vê um pouco assim esse espírito muito local, inovador, pensar fora da caixa, etc. E ele na evolução teve a chance nas Nações Unidas de mais e mais participar dessas discussões, criou o nome, né, como já estava falando, de economia azul, a economia basicamente de a partir dos oceanos, dos nossos mares, nossa maior ocupação do nosso planeta, etc., criar valor, impacto, né, para a sociedade. E com isso, claro, aí estudar o tema, aprofundar o tema, mas sempre com um DNA muito interessante, que nem com a Ecovert, sempre fazer. Né? Então ele é um fazedor, ele não é só um homem de pensar e de inovar, ele faz. Né? Então só como um outro exemplo muito rápido, ele olhou, olha, nós construímos muito papel é feito de celulose. Celulose é um problema para o mundo, porque nós estamos aí não só criando um problema de carbono, nós estamos criando um problema de meio ambiente, etc. Nós precisamos encontrar novos materiais para ter papel. Pensou, estudou, falou com cientistas, etc. E falou, olha, pedra pode nos ajudar a fazer papel. Então, a partir dessa visão, dessa tecnologia, dessa solução, o que faz o Günther Pauli? Cria uma empresa, ou desenha uma empresa que faz papel de pedra. Né? Então, assim, da visão, né, da percepção de impacto, a execução, um projeto, um programa, etc. Então, são só fatos assim que mostram, né, que ele não só é muito bom em inovar e repensar, né, como já estava colocando, mas realmente de executar mesmo e fazer. Que demais, eu não sabia. E assim, gente, você vê, 40 e poucos anos atrás, ele fez o que hoje tem sido o hype, né? Fazer collabs, juntar empresas, uma com o material, a outra com o produto, né? Então, assim, a gente vê aí collabs de grandes marcas da moda, né? Que faz um tênis com uma empresa que é do material X. Enfim, ele fez isso lá atrás. E o que eu gostei muito da fala dele, fora que espero que ele nos assista depois, porque eu vou, né, elogiá-lo aqui de forma genuína, ele é extremamente simples e simpático, né? Ele é acessível, é uma pessoa que fala de uma forma didática envolvente, então não fica só no acadêmico, né? Não fica só no ambiente ultra empresarial, ele realmente toca a sociedade e isso é sem preço, né? Isso é o que faz valer e acontecer. Então, assim, que
que visionário. Gosto muito da... E assim, das alternativas que ele fez já relacionada ao oceano. O que vocês têm para contar? Eu lembro que ele falou sobre questões de proteção costeira, né? Muito forte. Então, assim, ele, claro, nos últimos 10 anos ou 15 anos se dedicou muito aos oceanos, né? Com essa questão toda da economia azul. E com isso ele tem ajudado regiões no mundo, né, a repensar. Então, um bom exemplo, assim, já brasileiro, é o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem o movimento Blue Rio. E não só nós temos discutido, ele tem participado, mas ele tem sempre procurado soluções. Então, um exemplo ligado ao Blue Rio e ao oceano é, por exemplo, a grande oportunidade que nós temos hoje de trabalhar o bioma oceânico e trabalhar as algas. Né? Então, as algas são uma riqueza enorme dos nossos oceanos que nós conhecemos, né? Usamos algumas delas como esponjas, como materiais até dermatológicos, etc., mas talvez daria para fazer muito mais. Então, ele lançou, né, várias ideias para o governo do estado do Rio de Janeiro de o que mais se podia fazer a partir disso. Por exemplo, existe hoje, claro, uma preocupação que nós temos aqui, estamos aqui em Santos, né, com toda a questão dos microplásticos. Sim. As algas hoje, elas absorvem microplásticos se for a alga certa. Então ele desenhou um pouco, né, como poderiam ser essas algas para absorver os microplásticos. Talvez é interessante, mas o que mais se pode fazer? Então ele percebeu, olha, ademais de absorver, elas são excelentes para gerar energia, porque uma vez eu retiro a alga do mar, eu retiro o plástico do mar, o microplástico nesse caso, mas eu posso também produzir energia, né, a partir dessas algas. Então, um processo mais contínuo, mais integrado, sabe? Da alga, do microplástico, desse problema, do outro problema, do problema de energia, resolver o problema de energia, produzir energia. Só como um dos exemplos, né, que está num livro que foi escrito, que se chama Reinvigorando o Rio de Janeiro, a partir da economia azul, e mostra várias dessas soluções que se discutiram, apresentaram lá, e que hoje estão em processos aí de parcialmente implementação no Rio de Janeiro. E vocês veem interesse em bancar esse tipo de iniciativa? Acho que sim, André, porque assim, a minha visão do Gunther, né? Ele é uma pessoa quase normal, ele só está adiantado. Então, assim, ele traz pontos assim que está muitas vezes muito perto de você e você não está vendo. Então ele perguntou, né, como o Matias comentou no Reinvigorando o Rio, traz esse exemplo, né? Por exemplo, um dos peixes mais comidos no Rio de Janeiro, talvez o mais comido na praia. Na praia? É um peixe de água doce. É a tilápia. E tão pouco é produzido no rio, quer dizer, você consome um peixe que não é do mar na praia, importado ainda. Então ele começou a mostrar para o pessoal, gente, mas por que a gente não cria tilápia aqui, já que vocês gostam? Coisa dessa natureza. Então ele traz muito isso, uma visão assim... De enxugar as cadeias, né, de produção. Exatamente, isso, de quebrar paradigma mesmo, né, de fazer com que a gente acorde. Então ele tem esta visão, né? Chuta a canela. Chuta a canela. E não só no mar, como outras coisas. Me agrada muito o exemplo lá do pessoal do Equador, né, de plantar... Você, de novo, né, na Petrobras, hoje estou usando você, que a gente conheceu muito esse assunto de excelência operacional, ela tem que produzir, e chega uma hora que você produz, mas não tem mais onde tirar custo, né? Você já está com o nosso famoso OEE, né, pelas tampas, assim. Então o pessoal que produzia cacau, uma cooperativa, produzia já há algum tempo, só que chegou uma hora que começaram a ficar pouco competitivos. E ele foi lá dar uma olhada, né? Foi convidado para trabalhar lá. Então, só porque eu digo que ele está adiantado, nós vamos ter no Brasil esse ano a COP30. Ele foi consultor da COP3 do Japão, contratado pela ONU. Então, assim, tem alguma experiência, né? Então, ele foi lá, conversou com esse pessoal e falou assim, gente, vocês têm uma oportunidade aqui que eu queria dividir com vocês. Vocês têm a possibilidade de a gente trazer uma outra cultura aqui e vocês têm o que precisa para essa cultura já pronto. E o pessoal, o que ser assim? Vamos plantar vanila aqui e vamos deixar ela subir no pé de cacau. Né? Passados 7 meses, eles já estavam colhendo vanila, né? E hoje essa cooperativa tira mais dinheiro da vanila, que é a nossa baunilha, do que da produção de cacau propriamente dita. E ainda foi beneficiado, vamos dizer assim, né, por força do divino, vamos dizer assim, que você num país de clima diferente da Europa, que ela consegue fazer, né, a polimerização através de uma abelha natural que apareceu por lá e que acelera essa produção da vanilha, que na Europa muitas vezes você tem que fazer a polimerização manualmente. Então ele tem muito desta sacada imediata, assim. As alternativas estão na natureza, né? Muito.
Bom, o nosso papo está extremamente inspirador. Nós vamos para um rápido intervalo para que a gente volte para o último bloco. Voltamos para o último bloco do ACS na TV, falando de sustentabilidade no oceano. Matias e Gerson, vamos lá. Acredito que a gente tenha deixado no nosso papo aqui claro a todos qual a potência, né, da economia azul. É muito nítido, né, explorar o agro, explorar a terra, né? E o oceano, a gente tem aquela coisa, só a pesca. E ele está subindo, ele está aquecendo, né? Ele está sofrendo. E a pesca é sim muito importante, né? A gente pode alimentar o mundo através do oceano. Então conta para nós, qual a agenda, os próximos passos do Blue Santos, Blue Economy em Santos? Quais as parcerias que estão fortes? Quais ações que vocês já vislumbram para Santos, né, que já sofre, né, com as emergências climáticas, ressacas aumentando, o aquecimento do oceano, enfim, a gente tem um maior porto da América Latina operando aqui, então, como diz o Gunter, temos muitas oportunidades, né? Muito bom. Você deu spoiler, posso só fazer o aquecimento? Depois, Matias, na verdade, a gente está muito surpreso, né? Porque ano passado o Matias esteve no Rio, justamente num evento desses, onde estava o Gunter, e o Matias, eu fiquei em São Paulo em questão de um outro projeto que a gente tem, e o Matias voltou maravilhado, falou assim, a gente precisa levar isso para Santos. E você já deu spoiler aqui, tem o maior porto da América Latina, tem história, tem economia forte, tem uma associação comercial muito forte, tem história do café, tem navegação, tem turismo, tem tudo. Precisamos levar isso para Santos. E conseguimos esta entrada para trazer o projeto aqui em Santos, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Eles nos acolheram assim, de uma maneira, foi uma indicação familiar, inclusive. Mas vai lá falar com eles para ver o que eles acham, e foi muito boa, né? E hoje nós estamos num ponto que ele está pegando tão bem assim, tem vários projetos que nós estamos tendo uma contaminação positiva, porque outros estados estão nos procurando e a gente está levando os projetos para lá. Olha, né? Que bacana. Aqui inspirado aqui no que está acontecendo aqui na Baixada Santista, muito análogo ao trabalho do Fábio Tatsubo com o movimento das ODS, né? Que está aí levando para o Brasil todo. Então hoje a gente tem vários projetos que estão nesse sentido e acho que o Matias daqui para frente pode comentar um pouco mais. Então, sim. Complementando, então, nós recebemos a casa, né, o suporte, o apoio da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, com essa visão, olha, a economia azul pode ter enorme impacto para a região, mas o que fazer, né? O que quer dizer a economia azul para a Baixada Santista, de Bertioga até Mongaguá, todos os municípios, Santos como, claro, uma região central e um porto importante, né? E, portanto, nós percebemos que, número um grande vetor de criação de valor é realmente envolver a sociedade. Então, a sociedade precisa participar. Isso quer dizer a sociedade no sentido mais amplo. As comunidades organizadas da forma que for, né, os governos dos municípios, mas mais do que isso, o terceiro setor, muito ativo, né, em várias questões de manguezais, preservação da pesca, né, que você mencionou, preservação do meio ambiente, preservação dos microplásticos, plásticos nas praias, etc. Mas também como trazer o empresário, né, e aí como a inovação vem muitas vezes dos pequenos empresários, microempresários, então como trazer também os empresários para desenvolver técnicas, tecnologias, modelos de negócio novos, como novas maneiras de trabalhar com algas, como nós mencionamos, né? Mas também a pesca diferente, mas também como trabalhar um turismo diferente. Vamos lembrar que 70% da economia da região é turismo. E o turista novo, as novas gerações, eles querem uma nova experiência muito próxima à natureza, ao mar, ao oceano, entender, vivenciar as culturas, inclusive, até as artes, né, locais. Então, realmente olhando para trazer os empresários, que é muito importante, trazer a comunidade científica, que também é muito importante, mas mais do que isso, também realmente fazer com que exista uma governança por trás disso. Sim. Porque é muito bom a gente querer mudar e querer encontrar novas maneiras desses impactos através do oceano e das regiões costeiras, né? Nós falamos muito do oceano, né? O bioma oceano, mas o bioma costeiro todo, inclusive aqui além da Serra do Mar como um bioma crítico, né? Mas mais do que isso, a governança. Então, nós temos discutido muito como a gente mede o resultado. Então, uma das questões
questões importantes é definir os KPIs, né, quais são as medições, mais do que isso, entender os programas. Só para ter assim um número, nós percebemos que na Baixada Santista tem muita coisa muito positiva acontecendo ao redor da economia azul. Mais de 170 programas e projetos de economia azul relacionados com a economia azul. Então nós estamos também entendendo esses programas todos e tentando juntar os programas, integrar os programas, de tal maneira que 1 mais 1 não seja 2, ou às vezes até menos que 2, mas que 1 mais 1 programa seja talvez 10, 20. Então criando sinergias, integrações, etc. E também procurando com que esses programas, por exemplo, de preservação dos manguezais, que eles recebam os recursos certos, as competências certas. Então é apoio, é ajuda, né, para que essas iniciativas todas aconteçam. E também trazendo algumas iniciativas fora da caixa, né? Então a ideia do Günther, de autoridades, de inovação, é trazer outras, né, iniciativas que talvez tenham um outro impacto ainda, essa transformação da Baixada Santista. Que excelente, é inspirador e dá esperança, né? De que tenhamos aí ótimos números, né? Que os declínios, né, infelizmente, né, a gente sabe que os níveis de poluição, né, recentemente estivemos, né, numa apresentação muito significativa do pessoal da Caravela, né, que mostrou, né, por A mais B, pela ciência, né, o professor Ronaldo Cristofoletti também, um cientista precursor, né, de informações e que nos representa internacionalmente nas questões oceânicas, também tem dados dolorosos, né? Então, que o nosso trabalho, unidos, a gente consiga mudar esses números, né? Porque a gente já sabe o que tem que fazer, né? Então, é muito importante. É muito importante, né, que a gente saiba que tem essa direção, e o que nós vemos como crítico é realmente trazer a participação, né? Então, uma das questões importantes, Sim. E nós criamos uma plataforma, né, junto a esse movimento. Como que as pessoas podem usufruir? Como que funciona? Justamente, então essa plataforma, todos estão convidados, né, estão fazendo um convite aqui amplo, né, para qualquer cidadão das regiões, qualquer amigo das regiões, que nem seja morador, mas que tenha uma paixão, né, pela região da Baixada Santista, que participe. Participe individualmente, participe com suas organizações de bairro, né, que os representa, etc. E, portanto, nós podemos deixar, quer dizer, um link, talvez. Sim, a gente pode colocar na legenda depois. Podemos colocar, né, assim, para que vocês possam participar e ver todos os movimentos que estão acontecendo, os planejamentos, entender essa governança e também, claro, os convites de participar em eventos. Então, nós temos vários eventos, né, a cada 2 semanas, né, falamos no tempo, você teve um prazer de receber você, mas, então, assim, é uma casa aberta, né, e a participação é muito importante. Esse movimento só vai ter sucesso com a participação da sociedade civil, né, da região da Baixada Santista. Excelente, é isso mesmo, Matias. É o encontro de todas as cabeças pensantes. Bom, nós encerramos aqui o nosso papo. Nós agradecemos demais o conhecimento, a iniciativa de vocês, essa mão na massa para fazer algo novo, com o que a gente já sabe, né, que está aí, né, com a simplicidade que o Günther traz o tema, né, simples, porém não simplista, porque os problemas são complexos, né, mas as soluções estão à nossa disposição. Então, nós agradecemos demais a presença de vocês e fica o convite que no final de agosto nós teremos o Festival da Cultura Oceânica, então todos fiquem atentos às redes sociais da Associação Comercial, porque lá, né, nós traremos autoridades, né, de fora do Brasil. Nós vamos juntar aí toda essa comunidade interessada em fazer o oceano mais sustentável. Então, vocês já, né, junto à Associação dos Engenheiros, já estão convocados a estar conosco neste momento. Prazer. Tá? Tão significativo para a Baixada Santista. Muito obrigada. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Até breve.